tarde, meninos. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro Procura-se Lobo, da autora Ana Maria Machado. Tudo bem? Então vamos à leitura. Vamos começar pela capa. Deem uma olhada nela. Procura-se Lobo, Ana Maria Machado. Ilustrações Laurent Cardon. Observem a capa do livro. O que vocês compreendem dela? O que a gente tem ali na capa? Quais ilustrações que aparecem? Uma tira de lobo, olhando a placa que eles estão sendo procurados. Lobos olhando Um jornal. Manchete de jornal. Todos concordam? Sim. Por que será que eles estão olhando essa manchete? Estão procurando algum lobo específico? Um lobo específico? Ou eles estão fugindo? Estão fugindo. O que mais? O que eles seguram e por quê? Eles seguram um pedaço de papel, um jornal talvez. Jornal, pedaço de papel. Todos concordam? Alguém acha que é alguma coisa diferente? Qual que é o título do livro? Procura-se lobo. Onde esse título aparece escrito? Na manchete. Com que se parece esse título aí? Vocês já disseram. Parece uma manchete, exatamente. Será que é só isso? Manchete de quê? De jornal. De jornal, mas com qual intenção? Às vezes, qual intenção que aparece? Que parte do jornal que aparece esse tipo de manchete? Na primeira capa? Quando alguém está procurando o quê? Um ladrão. No jornal. Não, no jornal. Por exemplo, classificados. Muito bem. Depois a gente conversa mais sobre isso. Mais alguém quer fazer mais algum comentário sobre a capa? O que chamou a atenção? O que está se destacando? Então vamos para a página 40 agora. Então nós vamos fazer agora a leitura das páginas. Eu tenho. Tem? Por que tem Pode falar. uma ovelha? Tinha uma ovelha ali. Uma ovelha? Ah, é verdade. Tem uma ovelha perdidinha ali no meio. Ótima observação. Depois a gente... Por que você acha que ela está ali no meio? O que ela está fazendo ali? Parece ser um bolso. Parece que tá dentro do lobo. Parece que o lobo pegou ela. Parece um bichinho de pelúcia. Parece um bichinho de pelúcia. Mas ela está ali quase que não aparece, né? Quase que eu não percebo também. Se a nossa colega aqui não falasse, eu também passaria em branco. Só uma observação bem atenta que consegue localizar ela ali, né? Então ela parece que está fazendo o que ali no meio de todos? Tentando Fugir. Parece, né? Então a gente vai ver se é isso mesmo. Durante a história a gente vai ver se isso acontece ou não. Leitura das páginas 40, 4, 5, 6, 7 e contracapa. Então nós vamos fazer agora. A autora desse livro é a Ana Maria Machado. Então eu vou fazer a leitura desse texto e aí a gente vai discutir depois. Ana Maria Machado. Nasci no Rio de Janeiro em 1941 e sempre vivi cercada de histórias. Ouvia e lia muitas. Depois, estudei bastante. Trabalhei em rádios e jornais e fui professora universitária. Nos anos de 1970, comecei a contar e a escrever as minhas próprias histórias, para grandes e pequenos. Também muitas que me deram vários prêmios, inclusive o Andersen, internacional importantíssimo, e me levaram à Academia Brasileira de Letras. E como todo mundo sabe que as histórias não brotam do nada, tento lembrar como surgiu essa do lobo. Em 1971,
Meu filho Rodrigo tinha 4 anos e morávamos em Londres. Um dia, eu estava na cozinha preparando o jantar e eu ouvi soluçar na sala. Assustada, fui ver o que era. Diante da televisão, ele assistia a um documentário sobre lobos e estava emocionado com a vida em família desses animais e a forma como os caçadores os perseguiam. Nessa ocasião, não se falava muito em ecologia nem em proteção de animais. E a imagem do lobo que se tinha era sempre a do lobo mau. Foi o primeiro documentário que vi sobre uma alcateia. Agora, mais de 30 anos depois, quando essa história foi se armando na minha cabeça, reconheço que deve ter nascido naquela época, mas demorou a amadurecer. Vocês conhecem a autora Ana Maria Machado? Sim, eu conheço. Sim? Já leram outras histórias dela? Não, já. Já? O que vocês acharam? O que você achou da história dela que você leu? Eu não vou lembrar de nenhuma. Mas assim, você gostou? Achou Eu interessante? gosto. E o ilustrador, Laurent Cardon, alguém já ouviu falar dele? Daquele lá da foto? Acho que não. Já? Então vamos saber um pouquinho sobre ele? Então, o ilustrador Laurent Cardon. Nasci na França, mas moro e trabalho no Brasil há muitos anos. Aqui já ilustrei 11 livros, 3 deles de Ana Maria Machado, Amigos Secretos, De Fora da Arca e este do Lobo. Com o livro Alecrim, de Rosa Amanda Strauss, ganhei o selo altamente recomendável da FNLJ. Só de pensar em lobos fico todo animado. Também pudera. Além de ilustrador, sou também animador. Faço animação para cinema, publicidade e TV. E participei de desenhos conhecidos como Asterix e Tintim. As histórias de lobo são uma fonte maravilhosa de ideias para quem vive de criar imagens. Além disso, na França hoje há uma crescente preocupação em proteger esses animais. Uma vez, visitei um projeto de preservação onde pude observar diversas espécies, inclusive o preto, aquele que sempre faz o papel de lobo mau nas histórias. Acho importante que existam organizações que defendam a vida desses simpáticos bichinhos. Simpáticos? Para mim, sim, principalmente quando estão surgindo na folha do papel, prontos para obedecerem aos comandos da ponta do meu lápis. Para ilustrar Procura-se Lobo, Laurent Cardon utilizou lápis, tinta acrílica e fotografia com finalização digital. O que mais a gente pode observar? Perdão, que eu vou passar. Oi? Tá com papel envelhecido? Papel envelhecido, né? Vamos, então, começar a nossa história. Manuel estava procurando emprego. Abriu o jornal e viu um anúncio. Procura-se lobo, adulto, de boa aparência, com experiência comprovada, para trabalho de responsabilidade. Paga-se bem, futuro garantido. Enviar cartas com currículo e pretensões para a portaria deste jornal. Manuel duvidava que Lobo lesse jornal e que soubesse o que era essa história de currículo e pretensões. Ele sabia. Currículo era uma lista de tudo o que o cara já tinha feito na vida e que pudesse ajudar a conseguir aquele emprego. Pretensões? Bem, às vezes se diz que alguém é muito pretensioso quando quer parecer mais importante do que é. Mas nesse caso, Manuel sabia que pretensões era o que o candidato pretendia ganhar. Já estava acostumado com esse jeito de escreverem nos anúncios. Estava procurando emprego havia bastante tempo e já lera uma porção. Então, aí observem essa ilustração. Tudo bem? Outra ilustração. O que vocês estão observando aí nas ilustrações? Quem que é ele? Manuel. Manuel. Manuel o quê? Vocês lembram o sobrenome dele ou ainda não? Não. Não? Então, Manuel. Ótimo.
Então vamos lá para o início da página 7. Manuel era lobo, mas não era lobo. O que isso quer dizer, gente? O que essa frase quer dizer? Manuel era lobo, mas não era lobo. O que vocês compreendem disso? Ele é metade lobo e metade gente? Será? O que Quase mais? um lobo. Que era um modo de dizer, mais ou menos. Personalidade. Que ele é quase um lobo. Ele Quase fazia um tudo lobo. aquilo que o lobo faz, só que sem a aparência de lobo. O que mais? Todo mundo concorda com isso? Sim. Ou ao contrário dela, ele fazia tudo que pessoas humanas fazem, mas ele tinha aparência de lobo. Então vamos analisar aqui com mais atenção, um pouquinho também, para ver se vocês continuam ou mantendo essa opinião ou se surge alguma outra opinião. Se continuar, não tem problema, a gente vai ver se confirma-se depois com a leitura. Se não confirmar, se tiver alguma coisa que vocês observarem aqui, Manuel era lobo. Olha aqui. É que tá bem pequenininho ali, não dá para ver certinho. Lá no comecinho da linha, a primeira linha. Era lobo, mas não era lobo. Por que será que a primeira palavra lobo está com letra maiúscula e a segunda não? Isso quer dizer o quê? Nome. Nome? Nome de quem, no caso? Dele. Manuel Lobo. Manuel Lobo. Então, vamos ver se isso se confirma. Vamos continuar a leitura dessa página. Manuel era lobo, mas não era lobo. Era gente. Só que do mesmo jeito que tem gente com sobrenome de outros bichos, coelho, raposo, leitão, o dele era lobo. Nome completo, Manuel Lobo. Achou que valia a pena arriscar e respondeu ao anúncio, como se não tivesse entendido bem e achasse que a empresa tinha um emprego para alguém que se chamasse Lobo. A ideia era boa, só que não deu certo. Eles queriam um lobo bicho mesmo, daqueles peludos de 4 patas, parecidos com um cachorro. Mas também deu certo por outro lado. Deu certo ou deu sorte? Manuel Lobo deu sorte, porque daí a uns dias recebeu uma carta da empresa que tinha posto o anúncio pedindo que ele passasse lá no escritório, porque estavam precisando de alguém. Precisavam mesmo, porque tinha muito lobo se apresentando em resposta ao anúncio. Eram muitas cartas, cartas demais. Tiveram até que criar um emprego novo, de respondedor de cartas de lobos. Queriam que Manuel fosse trabalhar lá, fazendo esse serviço. É que ele escrevia muito direitinho, sabe? Tinham gostado da carta dele. Então, o que vocês perceberam aí? Confirma aquela ideia que vocês tinham até então, do tipo que era o lobo? Não. Ou não? O que a colega ali falou? O que vocês até aí perceberam? Né? Então vão pensando, vão guardando isso para depois a gente discutir. Essa daqui é a contracapa. O que a gente observa nela? É uma folha de jornal. É uma folha de jornal, parece, né? Por que você acredita que pareça uma folha de jornal? O que leva você a acreditar? Porque tem os títulos em letra grande e não sei se a folha parece. É, papel de jornal. Sei, aham. Preto e branco. Preto e branco, né? E dá pra perceber também por causa que nos jornais são assim também. Isso, a estrutura, você quer dizer, né? A forma como ele é escrito, que ele aparece, as colunas também, o que mais? E qual é o conteúdo aí dessa página? O que vocês percebem? Mini texto. Sobre o quê? De lobo. A maioria acho que é sobre o lobo. O chapéuzinho vermelho tem lobo. 3 porquinhos tem lobo. É amarelo. Histórias que tem lobo. Lobisomem. Loba romana. Histórias envolvendo lobo. Histórias envolvendo lobo. Tem alguma que vocês conheçam ali? Algumas?
3 porquinhos. Só? Chapeuzinho vermelho, cordeiro, Chapeuzinho amarelo. o lobo e o cordeiro. Então, tem várias, né? Loba romana, alguém conhece? Não? Vamos para a página 8, então. Leitura da página 8. Desse jeito, Manuel resolveu o problema maior de sua vida nesse momento: arranjar um emprego. Sorte que ele escrevia bem. Melhor ainda, Manuel Lobo adorava ler. Conhecia uma porção de histórias. Por causa disso, quem ficou com o futuro garantido foi ele. Porque não havia lobo capaz de enganar um leitor como ele. Era só começar a ler uma carta e ele já descobria tudo. A primeira começava assim: sou um lobo famosíssimo. Meu retrato é conhecido no mundo todo. Há séculos que todos falam em mim. E tenho muitas outras qualidades. Por exemplo, sou um animal muito simpático, convincente e bem falante. Posso ser bom vendedor, porque tenho muita experiência de falar e convencer a fazer o que eu quero, principalmente com meninas que vão bem sozinhas pela estrada fora e avós doentes que estão em casa esperando. Tenho umas orelhas tão grandes, uns olhos tão grandes, uma boca tão grande. Eu. Que lobo será que é esse, gente? Vocês conseguem identificar qual é o lobo que está falando? Da Chapeuzinho Vermelho, todos concordam? Por que vocês chegaram a essa conclusão? Como? Por causa do desenho. Por causa do desenho. Dos olhos grandes, boca grande. E também das características, personalidade. Muito bem, muito bem. Olha lá. É o mesmo que vocês pensaram que fosse? Sim. Sim? Vamos então continuar. Páginas 10 e 11. Inscrição fechada. Manuel Lobo respondeu: Departamento de Pessoal, prezado senhor, infelizmente não temos necessidade de quem possa ver melhor, ouvir melhor ou comer melhor. Nosso departamento de caçadores sugere que o senhor procure emprego no livro de histórias. Parece que há vagas no de Chapeuzinho Vermelho, porque o lobo de lá teve um triste fim. Atenciosamente, Manuel Lobo. É o mesmo? É. Páginas seguintes. O segundo candidato entrava direto no assunto. Eu tenho uma força descomunal. Eu bufo, eu estufo, eu sopro, eu derrubo qualquer casa. Tenho um bom preparo esportivo e porte atlético. Também gosto de escalar e sou capaz de subir qualquer telhado. Quem será que é esse lobo? Três porquinhos. Por que vocês chegaram a essa conclusão? A personalidade dele e as características. E tem uma patinha. Olha, estão enxergando tudo, hein? Não estão deixando passar nada. Muito bem. Uma patinha de que ali que vocês De viram? porquinho. Isso E mesmo. um tijolo voando. Ótimo. Muito bem. A resposta foi educadinha, mas firme. Observem a imagem. Departamento de pessoal. Senhor Lobo, 3 irmãos que trabalham em nosso departamento de construção já nos deram referências suas. Sabemos de suas dificuldades em cumprir horários e não podemos ter alguém que sempre chega atrasado nos encontros. Lamentavelmente, não podemos atendê-lo. Sugerimos que o senhor procure emprego no livro de histórias. Parece que há vagas dos 3 porquinhos, porque o lobo de lá teve um triste fim. Atenciosamente, Manuel Lobo. Próxima página, uma imagem. Observem com atenção. Eu sei que vocês têm bastante. E continuando. O terceiro candidato nem precisou se explicar muito. Bastou dizer que era muito atento em serviços de vigia
e sempre sabia quando uma mãe saía de casa e deixava os filhos sozinhos. E ainda disse que podia dar ótimas referências, desde que não fossem perguntar sobre ele aos 7 cabritinhos. Pronto, Manuel Lobo logo viu que o lobo era. Tratou de despachar também para um livro de histórias. Você já deve ter adivinhado. Isso mesmo, o lobo e os 7 cabritinhos. Alguém já conhece essa história? Eu. Sim? É essa mesma? Pela ilustração? Sim. Sim? 7 carneirinhos. Uhum. Os 2 lobos seguintes escreveram cartas muito parecidas. Talvez até fossem o mesmo lobo, com a mesma letra, no mesmo tipo de papel. Mas o que escreviam era bem diferente. Um parecia mansinho e começava assim: Posso me integrar muito bem a qualquer ambiente e logo estarei com todos os outros à minha volta. Não chamo a atenção de ninguém. Se precisar usar qualquer uniforme para meu trabalho, não me incomodo. Na verdade, adoro me disfarçar. O outro já vinha criando o caso. Vocês vão ter de me escolher, porque estão me devendo essa. Ainda no ano passado fizeram um concurso. Eu tenho certeza de que ganhei e vocês não me chamaram. E se não foram vocês, foi seu irmão. E se vocês não têm irmão, então foi seu pai. E se seu pai está viajando, então foi seu filho. E se não me chamarem logo, eu vou aí e como todo mundo e acabo com essa farra de uma vez por todas. Quais são os lobos aí? Ou é um só, o mesmo? O que vocês acham? É o mesmo? Qual que é o lobo? Ela tá aí de novo. Olha, bem observado. Que lobo que é esse? De que história? É lobo de história? Que história? Que lobo? O lobo e a ovelha? Vamos continuar então. Página seguinte. Manuel Lobo suspirou. Digitou rapidamente as respostas no computador, imprimiu as 2 cartinhas educadas e botou em 2 envelopes diferentes. Ao senhor Lobo com pele de cordeiro. Ao senhor Lobo da fábula com o cordeiro. Então, é o mesmo lobo? Por que ele será em envelopes diferentes? Eles já apareceram antes na história ou ainda não, esses lobos? Não. Não? Vamos dar... Já? Já? Já. Aquele com pele de cordeiro parece o da Chapeuzinho Vermelho. Tá, então vamos ver se eles apareceram ou não, ou se vai aparecer novamente esses que apareceram agora. Leitura das páginas 22 e 23. Em seguida, ele abriu 2 cartas sem nenhuma originalidade. Na verdade, 2 bilhetinhos. Só diziam assim: Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Do lobo mau? Que lobo que é esse, gente? Ele já apareceu antes? Já? Não. O que vocês acham? Parece uma letra de uma música, pega as criancinhas e vai fazer mingau. É verdade. Então vamos lá, vamos continuar. Manuel Lobo viu logo que eram candidatos que ele já conhecia, fingindo que eram outros lobos, tentando a chance novamente. Entendia bem disso. Também levara muito tempo procurando emprego e sabia que é preciso ser insistente, mas não ia perder tempo respondendo de novo para o mesmo animal.
Para mostrar que sabia que tinha escrito, devolveu um dos bilhetinhos no mesmo envelope que a carta do lobo da Chapeuzinho e o outro junto com o lobo dos 3 porquinhos. Vamos à leitura das páginas 24, 25, 26 e 27. O lobo seguinte mandou uma carta tão mal escrita e cheia de rabiscos que Manuel Lobo não conseguia entender nada. Só decifrou a assinatura, Lobão. Ainda pensou que podia ser um cantor de rock, escrita com pressa, enquanto o músico tocava guitarra ou bateria, sem nem firmar a mão, mas depois viu que tinha um recado final. Então, esta é a carta. Nós vamos para o recado final agora. Desculpe, meu pai quase não ia à escola e por isso não sabe escrever direito. Eu é que sei, mas eu não quero esse emprego não, porque ainda estou estudando. Espero um dia poder ter algum trabalho bem melhor. Lobinho. Ah, Manuel Lobo logo entendeu quem era. Conhecia pai e filho das histórias em quadrinhos e dos desenhos animados, e nem precisava responder muito comprido, porque aquele lobão não sabia mesmo ler direito. Só mandou um aviso: não há vagas. O que vocês observam aí? Porque ele escreveu um recado no final da carta do pai. Isso. Ótimo. E que mais? Quais são esses lobos dessas páginas? 24, 25, 26 e 27. Eu não conheço nenhum lobo. Vocês conhecem eles? Não. Não? Nunca viram desenho, nada? Não conhecem eles? Então vamos para as próximas páginas. Página 28. A carta seguinte era muito mais original. Finalmente aparecia um lobo diferente, um bicho que não era mau nem comia ninguém. Pelo contrário, apresentava-se com outras qualidades. Sou valente, corajoso, tenho muitos amigos. Vivemos num bando feliz e somos todos muito unidos. Também sou um chefe de família exemplar. Tenho vasta experiência em educação, já tendo até ajudado a criar filhos de outros. Se precisarem referências minhas, podem pedir ao urso Balu e à pantera Bagheera, ou ao menino Mowgli. Tenho certeza de que eles podem atestar minhas qualidades de bom pai e confirmar que minha pedagogia deu bons resultados. Manuel Lobo sabia que deveria escolher lobos de verdade e não personagens de livros, mas não teve coragem de dizer não a um senhor lobo tão bondoso e simpático. Separou a carta dizendo: depois eu falo com o chefe. Quem sabe se ele não arranja um lugar para esse também? Com boa vontade ele pode servir, nem que seja como modelo. A imagem. O que vocês observam dessa? Que lobo que é esse? Aí. O do Mowgli e o menino lobo. Vocês conhecem? É o padrasto do Mowgli. Que cuida do Mowgli. Ótimo. Páginas 30 e 31. E a carta seguinte, ao contrário de todas as outras, vinha de uma senhora loba. Não dava para saber se era personagem de livro ou inventada. Manuel Lobo já ouvira falar dela com muito respeito. Muita gente garante que ela era de verdade. Não sou mais uma loba jovem e venho de muito longe, mas agora, com os filhos criados e soltos pelo mundo, ando com muito tempo livre. Quero novamente fazer alguma coisa útil. Ouvi dizer que por aí existem crianças abandonadas e sem ter o que comer. Talvez seja por isso que vocês estão precisando recorrer aos lobos, porque com certeza sabem que nós nunca abandonamos nossos filhotes. Posso amamentar. Meu leite forte já criou 2 meninos, Rômulo e Remo. Um deles até fundou a cidade de Roma.
Manuel Lobo sabia que não era isso que estavam procurando, mas não teve coragem de dispensar os serviços da loba romana assim, sem mais nem menos. Ele lhe deu o endereço de alguns lugares onde ela podia ser muito bem-vinda e podia ser modelo para estátuas ou moedas. E, infelizmente, não falta criança abandonada por esse mundo de Deus. Se ela pudesse ensinar alguma coisa aos homens, talvez tivesse um brilhante futuro. Quem é aquela loba que a gente falou agora? Loba de Romana. É. Loba romana. E como? Vocês conhecem a história? Não. Não? Já ouviram falar? Mas, então só pelo que vocês leram ali, a loba romana. Tudo bem. Então, continuando. Vivo no meio da neve, fiquei muito interessado nessa oferta de emprego, porque ando mesmo desejando mudar de ares, ir para um clima melhor do que este daqui da Rússia. Sei que faz calor aí no seu país, tem muito sol e não está cheio de caçadores correndo atrás da gente. Aqui até as crianças me perseguem. Tem um menininho chamado Pedro que é uma peste. Não pode ver o avô dele cochilar e já aproveita para sair atrás de mim, querendo me dar tiros com uma espingarda de rolha, junto com o passarinho Sacha e a pata Sônia e mais o gato Ivan. Me dão cada surra e ainda tenho os amigos que são caçadores profissionais. Não tenho muita chance com eles. Será que não tem um lugarzinho para mim numa das escolas de samba da sua terra? Eu levo muito jeito para música e sou capaz de aprender a tocar qualquer instrumento. Vocês conhecem esse lobo? Não. Dessa história? Também não? Mas pelo que vocês leram, que lobo que é esse? De que história? Pedro e o lobo. Muito bem. Manuel Lobo lia, respondia e a pilha de cartas continuava enorme. Tinha carta de um tal lobo que uivava para a lua, de um misterioso lobo das estepes, de outro que corria com mulheres, de outro que perseguia trenós, de outro que tinha virado bolo por causa de um chapeuzinho amarelo. Tinha outro que devia achar que era lindo e servia de inspiração para os poetas, porque dizia que era o lobo bobo, mas que agora vivia na coleira e não jantava nunca mais, e que já tinham até feito uma música para ele. Até mesmo o lobisomem escreveu. A todos Manuel Lobo respondia, nenhum servia, nem mesmo um outro que fazia as melhores recomendações e era amigo de um santo. Os senhores podem ver meu retrato em altares e vitrais de igrejas. Me chamo Lobo de Gúbio. Já fui brigão e guloso, mas não era por maldade, era só porque eu estava com fome. No inverno muito frio, sem nada para comer, eu ataquei a cidade de Gúbio, na Itália. Mas quando Francisco de Assis me deu comida, eu fiquei mansinho e virei amigo dele. Um santo homem. A imagem, o que vocês observam aí? Dava pena recusar um lobo desses, mas que jeito! Não era o lobo que estavam procurando. Conhecem esse lobo? Quem que é ele? Não? Nunca ouviram falar dele? E agora? E essa imagem, o que ela quer dizer? Que ele já respondeu todas as cartas, leu todas as cartas. As cartas que não contra nenhum candidato. Só isso? O que mais? De quem se referem essas cartas? De quem são essas cartas que ele responde? Dos lobos. Que tipos de lobos que são? De histórias. Histórias, alguns não, talvez.
Ótimo. Tem uma carta ali que não foi lida ainda. Uma carta que não foi lida ainda? Qual que é ela? Ali, fechada. Ah, sim. Verdade. Então ele está lendo, mas até agora as que ele leu, o que ele achou? Não achou nenhum candidato perfeito. Muito bem. Por quê? O que ele estava procurando, será? Esqueci. Alguém que escrevia bem, que escrevia corretamente? Vamos ver se é isso mesmo? Então vamos agora continuar. Cansado de tanto responder, Manuel Lobo começou a achar que aquilo nunca ia ter fim, até que descobriu o porquê. O anúncio era muito vago. Não dizia que tipo de lobo procuravam nem para quê. Devia ter sido escrito por alguém que não era muito bom em redação. Então teve uma ideia. Por que a gente não publica outro anúncio, desta vez mais claro, dizendo bem o que a gente quer? E foi assim que no outro dia saiu no jornal. Procura-se lobo de verdade, bicho mesmo, que não saiba ler nem seja personagem de história. Se você sabe onde tem, nos avise e será recompensado. Pode até vir fazer parte de nossa equipe. Estamos querendo filmar um documentário sobre lobos para a televisão. Mostrar aos espectadores como é o comportamento deles, seus hábitos, como vivem, de que gostam, qual é o seu ambiente e que riscos correm. Nosso objetivo é defender a natureza e garantir o futuro desses animais, para que não corram risco de extinção. Cartas para a portaria deste jornal. Vieram algumas cartas, muitas eram de crianças. Contavam que há lobos em vários países, em reservas florestais, em montanhas, em regiões desérticas, até no Brasil tem o lobo-guará. Nenhum desses lobos precisa de emprego, todos precisam de proteção. Por causa disso, muitos viraram astros de televisão. Com tanta informação, foi fácil. Manuel Lobo entrou na equipe de filmagem e agora também tem um novo trabalho. Viaja o mundo inteiro estudando animais e fazendo filmes sobre eles. Talvez até você já tenha visto algum, ou mandado alguma carta com algumas sugestões para novos. O que vocês perceberam nessas últimas páginas? Que tipo de lobo que eles estavam realmente procurando? Um lobo de verdade. Um Lobo real. Para eles falarem as características para protegerem os lobos. Certo. E qual que é a diferença daquele anúncio do começo do livro para este anúncio que o Manuel Lobo produziu no final? Tava mais informativo. Mais informativo? Dava para compreender melhor? Sim. Por quê? Qual a diferença? O primeiro tava parecendo que podia ser qualquer tipo de lobo. Muito bem. Vamos retornar então agora lá à página 7. Eu só vou perguntar para vocês. Quando eu li aquela frase, Manuel era lobo, mas não era lobo. Que conclusão agora que vocês chegaram depois da leitura? Que é só o sobrenome dele. É só o sobrenome dele. Então ele não é metade lobo, ele não tem comportamento de lobo, ele é uma pessoa com sobrenome de lobo. Mas se a gente não tivesse lido a história, a gente teria essa visão que é o sobrenome dele? Não, né? Então agora que a gente leu, dá para perceber quem era realmente o Manuel Lobo, né? Porque tudo que passou na história, os acontecimentos que foram ao passar do que foi lido e foi observado, levou a vocês chegarem a essa conclusão. Certo? Qual que era o objetivo lá no início do texto, na página 8, do Manuel Lobo? Por que ele escreveu aquela carta? Ele queria um emprego. E ele conseguiu o objetivo dele? Sim. Aquelas cartas que não possuíam nome, que ele respondia, dava para identificar quem que era? Era fácil? Dava. Aquelas que vocês conheciam?
Ficava mais fácil, né? A história que a gente não conhece aí, você deduz, às vezes ouviu falar, mas aquelas, mesmo sem assinatura, dava para perceber, não é verdade? E as imagens? As imagens ajudaram vocês a compreender melhor? O que vocês acham? Vamos voltar lá na página 29 para dar uma observada. Página 29, aqui. Página 29, é essa aqui. O que vocês observam agora dessa imagem? Aquele quadro refere-se a quê? Ao Mowgli e aos irmãos lobos dele. Tá, mas por que será que aquele quadro está ali? E o que eles estão lendo? Quem são eles? Estão lendo o livro da selva, que é o livro que está o Mowgli. Que é o livro deles. É o livro do Mowgli. É o livro deles. Os amigos lobos dele. Ah, como que vocês sabem que é o livro deles? Porque a gente já viu. A gente já viu, conhece. Na história, já leram também a história. O que mais chama a atenção ali de vocês, que tem de diferente? Tem algum lobinho que está com um comportamento diferente dos demais? Tem o lobinho. Em cima da cabeça. Ele está olhando para o quadro. Por que será que ele está olhando para o quadro? Saudade. Saudade do quê? Do Mowgli. É, mas quem são naquela foto lá? A família dele. Então ele está lembrando de algo passado. E será que tem alguma relação também? Alguns deles, o Manuel Lobo falou que servia como modelo. Ah, esse pode ser modelo. Será que é esse caso desse lobo ou foi um lobo de outra história? Lobo de outra história. Certo. Muito bem. A página 35 é o lobo. Por que será que ele está fazendo? O que vocês observam nessa imagem? Ele está fugindo porque ele estava pegando comida. Estava arranjando o que comer. E aquele quadro lá? O que se refere àquilo que já foi dito? O que quer dizer esse É quadro? o homem que deu comida pra ele. Certo. Cuidou dele. E todos esses lobos aí, eles atenderam aquele perfil? Vocês falaram que não, né? Porque eles eram o quê? De histórias. E eles estavam procurando que tipo de lobo? Para quê? Real. Para quê? Qual a intenção de... Pra proteger, fazer documentário, pesquisar, Muito bem. fazer estudo. Aham. Ótimo. Agora, sobre o livro em si. Por que vocês acham que a autora escreveu esse livro? Escreveu um livro desse jeito, esse tipo de história. O que motivou a autora? O documentário que ela viu com o filho dela, a expressão do filho dela ter assistido o documentário, que ela, no país que ela morava, onde ela morava assim, os lobos, eles tinha muita morte de lobo, alguma coisa assim. Muito bem. E assim, o que vocês acharam da história? Vocês gostaram? Sim. Por que vocês gostaram? O que mais chamou a atenção de vocês na história? que eles queriam ajudar os lobos metidos. Os lobos metidos queriam ajudar os lobos. O que mais? Qual foi a sua opinião sobre a história? A história foi muito interessante, ela muito legal. Pode falar. Mais alguma coisa para colocar? Mais alguma opinião? Então, valeu a pena? Sim. Meninas, menino, obrigada. Pode falar. Uma coisa que eu percebi que na contracapa, aquele jornalzinho lá, os lobos que estavam na história que mandaram a carta, eles eram daquelas histórias que estavam na contracapa. Muito bem observado. Mais alguma outra observação que a gente não falou até agora? Não? Então
Então, muito obrigada e quem sabe a gente tem uma próxima leitura dessa. Obrigada pela participação. Obrigada, Luiz. Obrigada, Márcia.